E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Química pra Tu, e aqui quem fala é Ingrid Valesca. Mas antes de irmos ao assunto, peço para que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ser avisado sempre que sair vídeo novo e não esqueça de compartilhar com os amigos, beleza? Nesse vídeo, iremos descobrir um pouco sobre a estrutura atômica e, de forma inicial, começaremos vendo sobre as características elétricas da matéria. Sabia que se você pentear o cabelo usando um pente de plástico e botar ele perto de pequenos pedaços de papel, os papéis eles vão ser atraídos pelo pente? Esse fenômeno é o resultado do acúmulo de cargas elétricas que podem se transferir de um corpo para o outro. Uma outra situação que você também já deve conhecer ou já deve ter passado que evidencia a existência das cargas elétricas é encostar a mão na lataria de um automóvel num dia seco e sentir um pequeno choque. Esse fenômeno da transferência de carga de um corpo para o outro foi relatado pela primeira vez pelo filósofo grego Tales de Mileto, que nasceu na época de 640 a.C. Ele fez algumas experiências com o âmbar e descobriu que esse material ele adquire uma carga elétrica quando é atritado com tecidos, como seda ou lã. E o âmbar é um material proveniente da transformação de resinas vegetais, como o pinheiro, e ele pode ser usado para envolver um inseto fossilizado, por exemplo. Tales de Mileto, ele notou dois fatos interessantes nos seus experimentos. O primeiro fato é de que quando o bastão, que é feito de âmbar, é atritado com um pedaço de lã, ele começa a atrair o tecido. E o segundo fato é de que dois bastões, após serem atritados pelo mesmo tecido, quando eles são postos em contato, eles começam a se repelir. E a explicação para esse fenômeno veio muito tempo depois, que foi no século XVIII, a partir de experimentos feitos pelo cientista norte-americano Benjamin Franklin, que nasceu em 1706. Ele caracterizou as propriedades dessas cargas elétricas em três proposições, onde a primeira diz que existem duas espécies de cargas elétricas, uma é a positiva e a outra é a negativa. A segunda diz que cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais contrários se atraem. E a terceira e última proposição diz que as cargas elas podem ser transferidas de um corpo para o outro por contato ou indução. Benjamin se tornou muito conhecido por causa do experimento que ele fez, que é extremamente perigoso, que foi o de empinar uma pipa com a chave metálica amarrada na linha durante uma tempestade com raios. Diga aí que perigo. E ele notou que ao empinar essa pipa, a chave de metal que estava lá foi atingida por um raio, e isso comprovou sua teoria da natureza elétrica dos raios. Outro fato constatado que foi muito importante a respeito da natureza elétrica da matéria foi feita no início do século XIX, pelo físico italiano Alessandro Volta, nascido em 1745, que construiu um dispositivo chamado de pilha elétrica. Nesse dispositivo, por meio de uma reação química, foi obtido um fluxo de partículas elétricas ao longo de um fio condutor, e esse movimento do fluxo de partículas recebeu o nome de corrente elétrica. No final do século XIX, os cientistas estavam convencidos de que toda a matéria era formada por partículas muito pequenas, maciças e indivisíveis, que eram chamadas de átomos. Só que em 1987, o físico inglês J. J. Thomson, que nasceu em 1856, realizou uma série de experimentos que deixou essas convicções a respeito do átomo meio abaladas. Ele descobriu que os átomos são formados por partículas menores e que são, sim, divisíveis. Então, sabendo agora que o átomo é divisível, surge a descoberta da primeira partícula subatômica, que quem imaginou que foi o elétron, muito bem, você acertou. Na década de 1850, o cientista alemão Kessler e o cientista inglês William Crookes tiveram como finalidade estudar a condução da corrente elétrica em gases a baixas pressões. E então eles desenvolveram um dispositivo que é denominado de tubo de raios catódicos. E vocês vão entender porque antes os elétrons eram chamados de raios catódicos. Nessa ilustração aí, vemos o esquema do tubo de raios catódicos. O tubo de vidro vedado é chamado de ampola, e dentro dele tinha gases em pequenas quantidades e com uma pressão muito baixa, cerca de 10 a menos 9 atm. E nas extremidades da ampola tinham duas peças metálicas que eram chamadas de eletrodos, as quais eram ligadas a uma fonte elétrica externa, que podia ser um gerador, uma bateria ou uma pilha, beleza? Um dos eletrodos era o polo negativo e foi chamado de cátodo, e o outro era o polo positivo, que foi chamado de ânodo.
Então foi aplicada uma diferença de potencial, que é uma voltagem, por meio dos eletrodos, e ele observou o surgimento de um raio, um feixe de luz, que surgia, ou seja, se originava na região do eletrodo negativo, que é o cátodo. E o que acontecia era que os gases que estavam contidos no interior da ampola, parcialmente evacuada, quando eram atingidos por esse feixe de elétrons em alta velocidade decorrente da diferença de potencial, emitiam luz, e por isso foram chamados de raios catódicos. Esse estudo dos raios catódicos permitiu que Thomson fizesse 3 observações. A primeira delas nos diz que quando era colocado um anteparo para interceptar os raios catódicos, era notado o aparecimento da sombra desse anteparo na parede da ampola, e isso evidencia que os raios catódicos se propagam em linha reta. A segunda observação foi feita através da interceptação dos raios catódicos por meio de uma espécie de catavento. Thomson ele verificou que esse catavento entra em movimento de rotação, evidenciando que os raios catódicos são corpusculares, ou seja, um corpo de pequenas dimensões. E, por fim, Thomson pôde averiguar que quando os raios catódicos eram submetidos a um campo elétrico positivo, os raios eram atraídos, evidenciando que os átomos são constituídos de partículas com carga elétrica. E, pelo fato de ele ser atraído por esse campo elétrico positivo, ele concluiu que os raios catódicos eram partículas eletricamente negativas. Esse experimento de Thomson é marcado pela descoberta do elétron, porque em função de todos esses fatos averiguados por ele, ele concluiu que essas partículas negativas deviam fazer parte dos átomos que constituem a matéria e foram chamados de elétrons. Devido a isso, ele propôs um novo modelo para o átomo. Como ele considerava que os átomos eram neutros, então a existência de partículas negativas, que são os elétrons, implicava dizer que também era necessário ter a presença de cargas positivas num átomo, para que houvesse essa neutralidade das cargas. E para isso acontecer, era necessário que o total de cargas negativas fosse igual ao total de cargas positivas. Desse modo, o modelo atômico de Thomson dizia que o átomo era uma esfera maciça, como já dizia Dalton, só que agora continha cargas positivas e elétrons agarrados nessa estrutura. Ele propôs também que o átomo era descontínuo, ou seja, não tinha uma estrutura uniforme e não era homogênea, e era formado por um fluido com carga positiva, no qual os elétrons estavam dispersos. O próprio Thomson associou o seu modelo atômico ao pudim de passas, em um trabalho que ele apresentou em 1897. E com base nos trabalhos de Thomson, em 1909, o físico norte-americano Robert Millikan, ele determinou a carga do elétron, sendo ela na grandeza de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, e a massa do elétron, que é considerada atualmente, é de 9,1 vezes 10 a menos 31 kg. Bem pequeno, né? Enfim, depois disso tudo veio a descoberta da segunda partícula subatômica, que é o próton. E o início se deu lá em 1886, quando o físico alemão Goldstein, usando um aparelho semelhante ao de Thomson, observou o aparecimento de um feixe luminoso, só que no sentido oposto ao dos elétrons. E ele então concluiu que os componentes desse feixe deveriam apresentar carga elétrica positiva. Depois, lá em 1904, o físico neozelandês Rutherford, ao realizar o mesmo experimento com o gás hidrogênio, detectou a presença de pequenas partículas com a carga elétrica positiva, as quais ele chamou de prótons. E sabe o que é curioso? É que a massa de um próton é aproximadamente 1836 vezes maior que a massa de um elétron. Depois de toda essa descoberta da massa dos elétrons, em 1895, o cientista alemão Roentgen, trabalhando com as descargas elétricas dos gases, ele descobriu acidentalmente que a partir da parte externa do tubo de raios catódicos eram emitidas radiações que conseguiam sensibilizar películas fotográficas. Essas radiações, que eram um tipo de onda eletromagnética de origem desconhecida, foram denominadas de raio-x e que, por sinal, despertou um grande interesse na comunidade científica da época para estudar a respeito das radiações. E quer saber uma outra coisa interessante? Sabe qual foi a primeira radiografia da história? Foi uma radiografia da mão de Berta usando seu anel de casamento. E Berta era a esposa de Roentgen. Isso tudo possibilitou que no ano de 1896, o físico francês Becquerel descobrisse a radioatividade e o primeiro elemento capaz de emitir radiação espontaneamente, e esse elemento é o urânio. Logo em seguida, o casal francês Pierre Curie e Marie Curie descobriram 2 outros elementos radioativos, o polônio e o rádio. Com a finalidade de descobrir a natureza dessas radiações, vários experimentos foram feitos.
Um dos mais clássicos é representado por essa figura aí que vocês estão vendo, onde as radiações são submetidas a um campo elétrico externo. Essa ilustração mostra esquematicamente o experimento que permitiu determinar as características das partículas radioativas alfa e beta. E os desvios sofridos pelas partículas alfa e beta estão relacionados com suas cargas e massas. O comportamento das radiações quando são submetidas à ação de um campo eletromagnético possibilitou a descoberta de 3 tipos de radiações. A primeira foi a alfa, que é composta de partículas positivas, pelo fato de serem atraídas pelo polo negativo externo. A segunda foi a beta, e ela é composta por partículas negativas, já que são atraídas pelo polo positivo externo. E a terceira e última é a gama, que pelo fato de não sofrerem desvios ao atravessarem um campo eletromagnético, indica que não apresenta carga elétrica, constituindo uma radiação altamente enérgica e semelhante aos raios-x. Depois da descoberta das partículas subatômicas, Rutherford chegou com sua experiência a fim de complementar todo o conhecimento que tinha sido descoberto. Embora Rutherford tenha sido um dos mais brilhantes cientistas do século XX e tenha feito inúmeras descobertas importantes, ele é mais conhecido pela famosa experiência na qual ele tentou verificar se os átomos eram realmente maciços, utilizando partículas alfas como projéteis, já que apresentam cargas positivas. A experiência consistiu em bombardear uma lâmina de ouro bem fina, com cerca de 0,0001 milímetro de espessura, com partículas alfas emitidas pelo polônio, que é um elemento radioativo descoberto pela família Curie. Na figura A, vemos que a maior parte das partículas alfa atravessa a lâmina com pequena ou nenhuma alteração na sua trajetória, e outras pouquíssimas sofrem desvios. E na figura B, vemos uma representação bem ampliada das partículas alfa atravessando ou retrocedendo a lâmina de ouro. As observações feitas durante o experimento levaram Rutherford a tirar uma série de conclusões. Nessa tabela podemos ver as observações de Rutherford e as conclusões que ele adquiriu para cada uma delas. A primeira observação que ele fez foi que a maior parte das partículas alfa atravessam a lâmina sem sofrer desvios, e a conclusão para isso foi de que a maior parte do átomo deve ser vazio. E nesse espaço, que é a eletrosfera, devem estar localizados os elétrons. A segunda observação foi de que poucas partículas alfa, ou seja, uma a cada 20.000, não atravessaram a lâmina e voltaram. Como conclusão, ele diz que deve existir no átomo uma pequena região onde está concentrada sua massa, e essa região é o núcleo. E a última observação de Rutherford foi que algumas partículas alfa sofrem desvios de trajetória ao atravessar a lâmina. E com isso ele concluiu que o núcleo do átomo deve ser positivo, o que provoca uma repulsão nas partículas alfa, que nesse caso são positivas, ou seja, cargas de mesmo sinal se repelem, lembram? As conclusões iniciais de Rutherford permitiram a criação em 1911 de um modelo atômico semelhante ao sistema solar. Assim, o átomo deve ser constituído de 2 regiões distintas. A primeira é a região central, que contém praticamente toda a massa do átomo e apresenta carga positiva, a qual foi denominada de núcleo. E a segunda é uma região praticamente sem massa, envolvendo o núcleo, e que apresenta carga negativa e que foi denominada de eletrosfera. Nessa ilustração, vemos que esse átomo ele contém 5 prótons que estão localizados no núcleo, e que é uma região extremamente pequena em relação ao átomo. E na eletrosfera existem 5 elétrons dispersos. Rutherford concluiu que, se o átomo é formado por 2 regiões e é descontínuo, então a matéria também é descontínua. É contada uma história sobre Rutherford que diz que ele colhia batatas na fazenda do seu pai na Nova Zelândia e que, ao receber uma notícia da aprovação do seu pedido para trabalhar com Thomson na Universidade de Cambridge, ele teria arremessado a enxada para longe e dito: "Esta foi a última batata que arranquei do solo." Em 1908, Rutherford recebeu o Prêmio Nobel de Química pelos importantes trabalhos sobre radioatividade que ele realizou. Apesar das suas descobertas nessa área, ele se tornou famoso pelo experimento que permitiu ele criar o seu modelo atômico. Ao constatar que parte das partículas alfa voltava quando batia na lâmina de ouro, Rutherford ficou surpreso com sua descoberta e pronunciou uma frase que diz: "Isso é tão incrível quanto uma bala que volta após ser atirada contra uma folha de papel." Muito massa, né? E não pensa que acabou por aqui não, porque em seguida veio, sabe o quê? A descoberta da terceira partícula subatômica, que é o nêutron.
Na sequência dos estudos sobre a estrutura do átomo, foi percebido que no núcleo dos átomos poderia existir mais do que um único próton. Porém, esse fato comprometeria a estabilidade do núcleo, pois entre os prótons, que são as partículas de cargas positivas, existiriam forças de repulsão que provocariam a fragmentação do núcleo. Como isso não acontecia, Rutherford passou a admitir a existência no núcleo de partículas com massa semelhante à dos prótons, mas sem carga elétrica. Essas partículas serviriam para diminuir a repulsão entre os prótons, aumentando a estabilidade do núcleo. Durante as experiências realizadas com material radioativo em 1932, o físico inglês Chadwick descobriu essas partículas e chamou elas de nêutrons. E conforme ilustrado aí nessa figura para vocês, os prótons são as esferas de cor vermelha, que tem 5 no total, e os nêutrons são as esferas amarelas, que tem 6 no total, perto dos prótons, e eles juntos ocupam uma região extremamente pequena no átomo, que é o núcleo. Os elétrons, que são as esferas azuis e que tem 5 no total, giram na eletrosfera, na qual é uma região muito maior do que o núcleo. E essa tabela mostra as características aí para vocês de cada partícula subatômica que foi estudada até agora. A massa relativa do próton e do nêutron, que são muito próximas, foram consideradas como sendo 1. Então é isso, galera, a aula de hoje. Deixa aí nos comentários se você gostou da aula ou do vídeo, o que é que pode acrescentar, quais são as próximas aulas que vocês desejam ver. Clica no like para ajudar. Não esqueçam de me seguir também nas redes sociais. Tchauzinho e até a próxima!